Olá, mais uma vez, bem-vindos para a continuidade do nosso estudo sobre o livro do Gênesis que estamos fazendo. Estamos no capítulo 24. Olha que progresso nós fizemos, né? Capítulo 24 de Gênesis que nós vamos estudar hoje. Então, convido você a pegar a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no capítulo 24 e vamos dar continuidade a esse estudo, ok? Mais uma vez, como sempre, eu quero sempre fazer isso, porque acho que é meu dever, agradecer a você que é fiel na participação, no acompanhamento desse estudo bíblico que eu faço com vocês, partilhando um pouco do conhecimento que tenho da Sagrada Escritura com vocês. É a minha formação acadêmica também, né? Sou formado, sou bacharel em teologia e o meu desejo é transmitir esse conhecimento, né? É passar esse conhecimento a quem quiser aprender mais sobre a Sagrada Escritura, de maneira séria, pé no chão, como sempre tenho dito, né? Para melhorar a nossa fé, né? Para conhecermos mais esse Deus que nós seguimos e a nossa fé seja uma fé sólida, uma fé pé no chão, uma fé coerente, uma fé que é ligada com a vida, né? Não uma fé que aliena, uma fé que está fora do plano terrestre de cada um de nós, porque não é esta fé, não é a fé da Bíblia. A fé da Bíblia nasce no chão da história, de um povo, de uma cultura, ok? Então, obrigado a você que tem acompanhado, obrigado a você que se inscreveu no canal e obrigado a você que divulga esse estudo que estamos fazendo da Sagrada Escritura. Peguem a Bíblia, vamos iniciar o nosso estudo, capítulo 24 de Gênesis, versículos de 1 a 67. Isso mesmo, um capítulo extenso para lermos, primeiramente, e para depois estudarmos. De 1 a 67 do capítulo 24. Vamos ler tudo com bastante calma, né, para depois estudarmos o capítulo, o seu sentido, o seu conteúdo e a sua mensagem, como sempre fazemos. Ok? Se você já abriu a sua Bíblia, então podemos começar a nossa leitura. Vamos lá então? O velho Abraão estava avançado em idade, e o Senhor o tinha abençoado em todas as coisas. Abraão disse ao servo mais antigo de sua casa, que administrava todos os seus bens: põe tua mão debaixo de minha coxa. Quero que jures pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não escolherás para a mulher de meu filho nenhuma das filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irás à minha terra, à minha parentela, e lá escolherás uma mulher para o meu filho Isaque. O servo respondeu: talvez essa mulher não me querá seguir a esta terra. Nesse caso, poderei reconduzir o teu filho à terra de onde saíste? Guarda-te bem, disse-lhe Abraão, de reconduzir para lá o meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha pátria, que me disse e me jurou dar esta terra à minha posteridade. Este Senhor mandará o seu anjo diante de ti, e tu escolherás lá
uma mulher para o meu filho. Mas, se ela não te quiser seguir, estarás desobrigado do juramento que te impus. Somente não reconduzas de forma alguma para lá o meu filho. Pois então o servo sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e fez-lhe o juramento que ele pedia. E tendo tomado 10 camelos do rebanho de seu senhor, partiu, levando as mãos cheias das riquezas de Abraão, e pôs-se a caminho, andando para a Mesopotâmia, para a cidade de Nacor. E fez descansar os camelos fora da cidade, perto de um poço. Era pela tarde, a hora em que saíam as mulheres para ir buscar água. Senhor, disse ele, Deus de Abraão, meu senhor, fazei-me encontrar hoje o que desejo e manifestar vossa bondade para com meu senhor Abraão. Eis-me aqui, de pé, junto desta fonte, onde as filhas dos habitantes da cidade virão buscar água. Portanto, a donzela a quem eu disser, inclina o teu cântaro, por favor, para que eu beba, e me responder, bebe, e darei de beber também aos teus camelos. Essa seja a que destina ao vosso servo Isaque. Assim saberei que manifestais vossa bondade para com o meu senhor. Ainda não tinha acabado de falar, quando sobreveio com o cântaro aos ombros Rebeca, filha de Batuel, filho de Melca, mulher de Nacor, irmão de Abraão. A jovem era extremamente bela, virgem, e homem algum a havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e ia voltando. O servo correu-lhe ao encontro e disse-lhe, queres dar-me de beber um pouco da água de teu cântaro? Bebe, meu senhor, respondeu ela, e prontamente inclinou o cântaro sobre o seu braço para lhe dar de beber. Tendo ele bebido, ela disse, vou buscar água também para os teus camelos, para que todos bebam. E despojando seu cântaro no bebedouro, correu a buscar água de novo na fonte para todos os camelos. O homem contemplava em silêncio, curioso, por saber se o Senhor tinha ou não tornado feliz a sua viagem. Quando os camelos acabaram de beber, o homem tirou um anel de ouro pesando meio siclo e 2 braceletes de ouro pesando 10 siclos. E disse à jovem, dize-me, por favor, de quem és filha? Haveria na casa de teu pai um lugar para passarmos a noite? Eu sou filha de Batuel, respondeu ela, o filho de Melca, que ela deu à luz a Nacor. E ajuntou, há em nossa casa palha e forragem em abundância, e também lugar para passar a noite. Inclinou-se então o homem
e prostrou-se diante do Senhor. Bendito seja, exclamou ele, o Senhor, o Deus de Abraão, meu Senhor, que não faltou com sua bondade e sua fidelidade para com ele. O Senhor conduziu-me diretamente à casa dos parentes do meu Senhor. A jovem foi correndo contar à sua mãe tudo o que se tinha passado. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Esse apressou-se em ir ao encontro do homem que se encontrava junto da fonte. Ele tinha visto o anel e os braceletes nas mãos de sua irmã, e ouvindo a narração de sua irmã Rebeca, esse homem me disse isso e aquilo. Foi ele, pois, ao encontro do estrangeiro e o achou perto dos camelos na fonte. Vem, bendito do Senhor, disse ele, por que permaneces aí fora? Preparei a casa e um lugar para os camelos. E o homem entrou na casa. Descarregaram os camelos, deram-lhes palha e forragem, enquanto traziam ao estrangeiro e aos seus companheiros água para lavar os pés. Foram-lhes servido em seguida comida, mas ele disse: não comerei nada enquanto não expuser o que tenho a dizer. Fala, disse Labão. Eu sou, disse ele, escravo de Abraão. O Senhor encheu de bênçãos o meu senhor, que se tornou poderoso, e deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, apesar de sua velhice, deu-lhe à luz um filho, ao qual ele deu todos os seus bens. Então o meu senhor fez-me jurar que eu não escolheria para seu filho uma mulher entre as filhas dos cananeus, em cuja terra ele mora, mas que viria à casa de seu pai, à sua família, para aí escolher uma mulher para o seu filho. E eu disse: talvez a mulher não me quererá seguir. O Senhor respondeu-me ele, em cujo caminho sempre andei, mandará o seu anjo contigo e fará bem-sucedida a tua viagem. Escolherás para o meu filho uma mulher de minha família, na casa de meu pai. Mas serás desobrigado do juramento que me fazes, se tendo visitado minha parentela, encontrares oposição e não fores recebido. Ora, chegando hoje à fonte, eu disse: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se vos dignardes tornar bem-sucedida a viagem que empreendi, concedei-me isto. Ficarei perto da fonte. A jovem que vier buscar água e a quem eu disser: por favor, dai-me de beber um pouco da água de teu cântaro, e que me responder: bebe, e buscarei também água para os teus camelos, essa será a mulher que o Senhor destina ao filho de meu senhor. Eu não tinha ainda acabado de falar comigo mesmo, quando veio Rebeca, com o seu cântaro aos ombros, e desceu à fonte para buscar água.
Eu disse-lhe: dai-me de beber, por favor. E descendo logo o cântaro dos seus ombros, ela me disse: bebe, e darei também de beber aos teus camelos. Perguntei-lhe então de quem era a filha. Ela respondeu-me: sou filha de Batuel, filho de Nacor, que Melca lhe deu à luz. Eu, pois, coloquei o anel em suas narinas e os braceletes em seus punhos. Inclinei-me então, prostrando-me diante do Senhor, e bendisse o Senhor, o Deus de meu senhor Abraão, que me conduziu diretamente ao lugar onde eu podia tomar a filha do parente de meu senhor para o seu filho. Agora, se quiserdes testemunhar afeição e fidelidade ao meu senhor, dizei-mo, senão, dizei-me também, para que eu tome outra direção. Labão e Batuel tomaram então a palavra. Do Senhor veio tudo isso, disseram eles. Nada temos a dizer. Eis aí Rebeca, toma-a e parte. Que ela seja a mulher do filho de teu senhor, como o Senhor disse. Ouvindo essas palavras, o servo de Abraão prostrou-se por terra diante do Senhor, tomando em seguida objetos de prata, objetos de ouro e vestidos, ofereceu-os como presente a Rebeca. Ofereceu também ricos presentes ao seu irmão e à sua mãe. Puseram-se então à mesa, ele e os seus companheiros, e passaram a noite. Levantando-se no dia seguinte, disse o servo: deixa-me partir para a casa do meu senhor. Ao que o irmão e a mãe de Rebeca responderam: fique a jovem ainda conosco alguns dias, ao menos 10 dias. Depois disto partirá. Não, não me retenhais, tornou ele, pois que o Senhor fez bem-sucedida a minha viagem, deixa-me partir e voltar para o meu senhor. Chamemos a jovem, disseram eles, e perguntemo-lhe o seu parecer. Chamaram Rebeca e disseram-lhe: queres partir com este homem? Sim, respondeu ela. Deixaram-na, pois, partir juntamente com sua ama de leite, como servo de Abraão e seus companheiros. Eles abençoaram-na, dizendo: ó nossa irmã, possas tu tornar-te a mãe de milhares de miríades, e possua a tua posteridade a porta dos teus inimigos. Rebeca e suas servas levantaram-se, montaram nos camelos e seguiram o homem. Este, conduzindo Rebeca, pôs-se logo a caminho. Isaque tinha voltado do poço de Elahoi-Roim e habitava no Neguebe. Uma tarde em que saíra para meditar no campo, levantando os olhos, viu alguns camelos que se aproximavam. Rebeca, também tendo levantado os olhos, viu Isaque e desceu do camelo. Ela disse ao servo de Abraão: quem é aquele homem que vem ao nosso encontro no campo? É o meu senhor, respondeu ele.
E ela tomou depressa o véu e cobriu-se. O servo contou a Isaque tudo o que tinha feito. E Isaque introduziu Rebeca na tenda de Sara, sua mãe. Desposou-a e ela tornou-se sua mulher muito amada. E desse modo, Isaque consolou-se da morte de sua mãe. Muito bem, é uma leitura enorme, né? Que tomou bastante tempo nosso só para fazer a leitura. Mas a explicação desse texto é muito simples, né? O que o texto está dizendo para nós? O capítulo 24 de Gênesis é bem extenso e faz o relato do casamento de Isaque. O ciclo de Abraão está por terminar. Abraão já está no fim de sua vida. Porém, antes de morrer, é preciso que fique acertado o matrimônio de Isaque, seu filho. Importante notar que o texto dá ênfase no sentido de não misturar raça, o sangue, com alguns dos habitantes de Canaã, pois não são descendentes de Abraão. Esta condição é imposta a seu servo sob juramento. Está no versículo 3 do capítulo que estamos estudando. A extensão exagerada do relato, vocês podem notar que se repete muito o diálogo, nos dá a ideia da forma como os orientais costumavam narrar seus acontecimentos. Eles narravam os seus acontecimentos como uma verdadeira história, sem pressa, e repetia-se muito. Pode ver que o texto repete muito, né? Mas é a forma dos orientais narrarem suas histórias, seus acontecimentos. Notemos que, além de não misturar o sangue com povos de outras culturas e costumes, os casamentos eram arranjados. Era muito comum isso. O patriarca escolhia, ou como vimos nesse relato, passa a incumbência para o seu servo, já que ele está de idade muito avançada. E o seu servo tem que jurar que vai fazer exatamente o que o seu senhor está pedindo, certo? A escolha de ser gente da mesma parentela era para manter também seus bens, propriedades na mesma família. Também tinha esse sentido. Por isso Abraão envia seu servo para a terra de onde saiu, até a família de seu irmão. E de lá que deve sair a futura esposa para Isaque, como nós vimos no texto também. Podemos nos perguntar, mas a pergunta nós podemos fazer assim ao ler o texto, né? Tenho certeza que todos fazem essa pergunta dentro de si. Mas como assim casamento arranjado? Não tem amor, não se conhece? Não. Era comum isso. Não existia envolvimento de sentimentos naquela época. Eram arranjados. Tinha que ser assim e acabou. Era o costume de uma época. Era a cultura daquele povo, né? Sim, este era o costume da época. E ainda há povos com esta cultura em nossos dias. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar povos que ainda têm esse costume de casamentos arranjados, né? E de uma linhagem, para não sair fora daquela linhagem, né? Tem toda uma escolha, onde o sentimento não conta.
né? E mais sim os interesses, podemos dizer assim. Em nossa realidade, houve muito este tipo de matrimônio arranjado no passado, para preservar os bens no seio da família. Ou então arranjava-se matrimônio com quem tinha tantos bens quanto a outra parte. Também em nossa cultura, no século passado, houve muito dessa realidade, tá? Pois bem, nos versículos 52 e 53, o servo de Abraão presenteia Rebeca, seu irmão e sua mãe. Era uma espécie de dote pela noiva, né? Costume da época. Repito, isso era um costume antigo do povo da Bíblia. Hoje em dia isso não cabe mais em nossa realidade cultural. Hoje em dia não dá mais para viver assim, principalmente para nós do Ocidente. Principalmente para a nossa realidade, tá? Era um costume da época. Precisamos entender isso. Duas ideias centrais nesse texto que o texto nos mostra sobre este comportamento histórico do povo de Israel. Nós vamos encontrar nos versículos 3 e no versículo 37 seguintes, né? Duas ideias centrais desse texto. Primeiro, não tomar por esposa as nativas de Canaã. Era o primeiro ponto. Segunda ideia central, não regressar ao país de origem de Abraão. Está no versículo 7 seguintes. Por quê? Porque aqui temos a ênfase da promessa divina da terra. Já que a promessa divina foi feita a Abraão, que aquela terra seria dos seus descendentes, então não convém regressar com o filho de Abraão para a terra de onde ele saiu. É questão de fidelidade à promessa e de crer na promessa. Ok? Qual é a mensagem desse texto que nós lemos, desse textão enorme que nós lemos? Temos neste relato, do ponto de vista religioso, além de ser uma amostra do modo como se resolviam os matrimônios na antiguidade, revela como nesse tecido surpreendente da história humana, a fé do povo reconhece que Deus conduz, que Deus abençoa e que Deus faz ou fez prosperar. É a fé do povo que conta nesse texto. É a fé desse povo da Bíblia que conta. Que Deus conduz, que Deus abençoa e que Deus fez ou faz prosperar. Por isso a fidelidade deles em tudo isso, tá? E a peça-chave deste relato está no cumprimento da promessa divina sobre numerosa descendência e a posse de um território, o que se deixa ver nas palavras de Abraão. No decorrer da leitura nós notamos isso. E o que nós devemos aprender com tudo isso? Devemos aprender a ter esta fé do povo da Bíblia. A fé no Deus que conduz, a fé no Deus que abençoa e faz prosperar a vida e a história de quem se deixa conduzir por esse Deus. Abraão deixou-se conduzir, saiu da sua terra para uma terra que ele não conhecia. Ele confiou em Deus, ele teve fé. Por isso Abraão é chamado de nosso pai na fé. Assim nós devemos também buscar ter esta fé do povo da Bíblia. A Bíblia é para isso, para nos fazer ter esta fé e deixar-nos conduzir por Deus. Quando nós nos deixamos conduzir por Deus, Ele abençoa,
ele faz prosperar espiritualmente e também materialmente, e ele também conduz. Ele conduzindo a história, tudo é bênção, ok? Então espero que vocês tenham entendido este capítulo, tenham gostado do estudo, apesar da leitura ser bastante extensa e tomou boa parte do nosso estudo, mas o conteúdo é isso que nós acabamos de estudar depois da leitura. Um abraço a todos e até o próximo estudo, se Deus quiser.